Após um primeiro semestre onde amargamos o título de pior bolsa do mundo, o Ibovespa surpreende e bate o seu recorde histórico passando dos 136 mil pontos. Isso de maneira meio que inesperada, depois daquela Black Monday que aconteceu no Japão, onde a bolsa japonesa caiu, puxou os outros mercados pelo mundo, o Bitcoin caiu pra caramba naquele dia. Mas desde então o que nós tivemos no Ibovespa foi uma sequência de 8 altas consecutivas com apenas um respiro na sexta-feira, e enquanto eu gravo esse vídeo temos novamente mais um dia de alta. E como você pode ver nesse gráfico, um ETF chamado EWZ, que é uma espécie de Ibovespa em dólares, está superando nas últimas 2 semanas o S&P e o Nasdaq. E aí, diante desse movimento, ficam algumas indagações que eu pretendo responder nesse vídeo, no Viver de Ações número 20. Para quem não conhece o quadro, é um quadro onde eu vou comprando e montando minha carteira de ações, focando principalmente em explicar para vocês o racional que eu tenho por trás disso. E as perguntas são: esse movimento, por que está acontecendo? Com essa subida, a nossa bolsa continua barata, oferecendo oportunidades? E como é que dá para aproveitar esse tipo de momento? Ou pelo menos como que eu faço? Qual raciocínio eu tenho na hora de comprar ou vender uma ação que eu tenho na carteira? E aí, começando por partes, vamos ver o que motivou o movimento de alta da bolsa, não só aqui no Brasil, como também em outros países. Bruno, será que foi um movimento interno, um grande acerto do governo? Na verdade, o governo no Brasil continua no mesmo pique desde o começo do ano. Atualizando para vocês, como vocês podem ver aqui na tela, nós batemos recorde de arrecadação em janeiro, batemos recorde em fevereiro, batemos recorde em março, batemos recorde em maio. Saíram os dados de junho agora, também batemos recorde, então temos um recorde no semestre. Só que embora a gente arrecade valores nunca vistos antes, a gente está gastando também mais do que antes, de modo que nós continuamos com uma projeção de déficit para esse ano. Então não houve uma grande mudança na política interna. Esse recorde da nossa bolsa é motivado mais por fatores externos. E antes de explicá-los, vale até falar que esse recorde é importante. É sempre bom ver o Ibovespa buscando novas máximas, mas vamos lembrar que o normal para S&P, por exemplo, está batendo máximo histórico o tempo todo. A bolsa está subindo. E aqui, se a gente for atualizar pela inflação, a gente está nominalmente num patamar recorde, mas como você pode ver nesse gráfico, pegando o recorde que a gente registrou lá em 20 de maio de 2008, que seria o patamar mais alto no qual o Ibovespa chegou, e atualizando pelo IPCA, que é aquele índice de preço ao consumidor amplo que acaba sendo uma média da inflação, que geralmente é bem mais baixo que a inflação real dos indivíduos. Porque como é uma cesta de consumo, o que você quer consumir está subindo de preço. A escola dos seus filhos ajustou em 20%, a carne subiu 15%, o carro que você quer comprar subiu 20%, só que aí a carne de carneiro que você não come caiu 30%. E aí por isso a média fica mais baixo, graças a preços de coisas que você não quer consumir que caíram, enquanto a sua inflação pessoal acaba sendo mais alta. Mas de toda forma, atualizando esse recorde visto lá em 2008 pela inflação, para que a gente bata de fato o recorde real e não apenas nominal, não só no nome, o Ibovespa teria que chegar até o patamar de 182.275 pontos. Ou seja, uns quase 45, 46 mil pontos a mais do que hoje. E eu espero que isso aconteça um dia quanto antes melhor. E aí, para quem quiser ver um pouco desse gráfico em dólar, vale a pena olhar o que aconteceu com o ETF EWZ, que é essa espécie de Ibovespa em dólares. Tem uma composição mais ou menos parecida com o Ibovespa, negocia lá na NYSE, a bolsa de Nova York, teve seu pico também em 2008 e hoje ele está cerca de 70% abaixo do patamar mais alto atingido. Um eterno lembrete que a gente não pode ter todo o nosso dinheiro aqui no Brasil, tem que ter exposição também ao exterior, sobretudo por conta desse aspecto cambial. E aí, para quem quiser aprender a investir tanto aqui no Brasil quanto no exterior, eu vou lembrar que no dia 26 de agosto eu estou abrindo a 26ª turma do Viver de Renda, um curso de educação financeira que tem como missão pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada de finanças, de investimento, e transformar esse camarada no investidor de verdade, capaz de montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, já que você aprende a investir tanto no Brasil quanto também no mercado americano. Tudo isso através de mais de 120 aulas didaticamente colocadas numa sequência para facilitar seu aprendizado e uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas do aluno. Não tem dúvida que fica sem resposta no Viver de Renda. Para quem estiver interessado, há um link aqui na descrição do vídeo onde você pode entrar na lista de pré-matrícula. Lembrando que nessa turma serão apenas 1.200 vagas. E na lista de pré-matrícula, a abertura é às 8. Para quem está nas redes sociais, me acompanha no Instagram, é 1 hora mais tarde, se tiver vaga ainda, né? Provavelmente terá, mas é melhor não arriscar, entra na lista. Voltando aqui ao vídeo, bom, se o motivo não é interno, o que aconteceu em termos externos para motivar essa alta dos mercados emergentes e também do Brasil? A resposta está na já citada Black Monday, quando a bolsa do Japão despencou, junto também com aquele sentimento que apareceu na economia americana depois de uma menor geração de empregos, de que uma recessão poderia estar se instalando. E aí você pensa, né, o que um banco central faz para animar uma economia quando uma recessão está chegando? Ele vai cortar juros, ele vai diminuir o preço do dinheiro, porque aí mais gente vai tomar crédito, mais gente vai consumir, com mais
mais gente consumindo, o lucro das empresas aumenta, com mais lucro elas reinvestem mais, contratam mais pessoas e o ciclo econômico ele recomeça. E aí, se lá no começo do ano a gente tinha várias previsões de queda nos juros americanos que foram ficando defasadas porque a queda não veio, e depois começamos a ter projeção de que a queda não viria talvez esse ano ou só em novembro, agora o que está acontecendo é que depois dessa preocupação com uma recessão americana, já temos precificação de queda de juros nos Estados Unidos em setembro. Como você pode ver nessa tabela retirada lá do pessoal da Bolsa de Chicago, aqui nós temos as estimativas para corte de juros em cada uma das próximas reuniões do Fed, o Banco Central Americano. E aí, indo lá para o meu canto direito, onde a gente tem 500-525, o que é isso? Hoje o juro americano, a Fed Funds Rate, que seria mais ou menos o equivalente à nossa taxa Selic, se encontra no intervalo entre 5,25 e 5,5. E veja que há uma precificação de 75,5% de chance, o quadradinho azul abaixo, de que na próxima reunião, que será no dia 18 de setembro, nós tenhamos queda de juros de 0,25 pontos percentuais, ou 25 base points. Você também pode ouvir o pessoal do mercado falando assim. E aí na próxima reunião, no dia 7 de novembro, a maior estimativa são 53,58% de chance de que a taxa caia para 4,75 a 5%. Ou seja, da taxa agora e para dezembro, na reunião do dia 18, a última do ano, o maior percentual aqui de apostas no mercado está numa redução da Fed Funds Rate para o patamar entre 4,25 e 4,5. Então veja que as apostas majoritárias são de queda de juros americanos ainda nesse ano. Provavelmente isso aqui vai mudar com novos dados da economia, talvez não sejam 3 cortes, mas com a simples sinalização desses cortes, o que acontece é justamente o contrário do que nós vimos no primeiro semestre deste ano. Com fuga de capitais aqui do Brasil, motivado por questão interna, com certeza, mas também por questões externas, já que o juro americano alto, ele atrai capital, ele serve como um imã de dinheiro, uma vez que, para que eu vou investir meu dinheiro em outro país se eu posso ganhar 5% ao ano para emprestar dinheiro para o governo americano, que é o devedor mais seguro do mundo, porque afinal de contas, ele é o dono da máquina de imprimir dólar, cercado por uma força armada que tem um orçamento de $1 trilhão. Qualquer empréstimo que eu faça para um outro país tem que me pagar muito mais do que 5% mais a variação do dólar contra as outras moedas. E como os Estados Unidos estava atraindo muito dinheiro, o dólar estava se valorizando contra outras moedas. E aí quando essa taxa tem uma expectativa de queda à frente, imagine que esse imã fica mais fraco, liberando capital para o restante do mundo. Foi justamente isso que aconteceu no final de 2023, quando o Ibovespa fechou o ano com mais de 20% de valorização, sendo exato 22,28%. Só que quem olha simplesmente esse número, com a nossa cabeça linear de ser humano, tem o hábito de pensar que foi alguma coisa mais distribuída ao longo do ano, e na verdade não. Até outubro do ano passado, nossa bolsa subia cerca de 3%. Todo o restante da subida veio em novembro e em dezembro. Por quê? Queda de juros americanos, mas não os juros de curto prazo, que são esses que devem cair agora no final do ano a partir de setembro, mas sim os juros de longo prazo, como por exemplo os juros de 10 anos. Quando eles caíram, aquilo liberou capital para o mundo, veio capital para o Brasil, nossa bolsa em novembro subiu quase uns 15% e o restante da subida vem em dezembro, fechando um ano bem positivo, mas aos 45 do segundo tempo. E agora parece que a mesma coisa vai acontecer, porque se a gente pega, além dessa previsão de queda do juro curto, e olha para os juros de 10 anos, veja aqui nesse gráfico que enquanto lá em junho ele estava acima de 4,5%, em julho caiu, mas voltou a tocar nesse patamar de 4,5%, agora ele já se encontra no patamar de 3,8%. Pode parecer uma variação pequena, de 4,5% para 3,8%, não é tanta coisa assim, mas como essa taxa já é baixa, qualquer variação acaba mexendo muito com o mundo. Vamos lembrar que o que motivou aquela queda que nós vimos na Bolsa do Japão se espalhando para o mundo foi uma subida de 0,1% em taxa de juros. E aí, com isso, essa manchete que nós vimos no primeiro semestre, fuga de capital da Bolsa Brasileira, pode ser revertida. Se a gente pega agora, o saldo ainda é altamente negativo no Brasil. São quase 34,5 bilhões que foram embora. Porém, o saldo no mês de agosto já é positivo em quase 2 bilhões de ingresso de capital estrangeiro, o que pode ser um bom sinal para a nossa bolsa. Agora vamos lembrar também do peso dos fatores internos, porque embora o fator externo ele pese bastante, se o juro americano ele cair de fato a nossa bolsa, na minha opinião, ela vai subir. A gente tem que lembrar também aqui, além das contas públicas, do que a gente deve esperar do Copom para as próximas reuniões que vão definir o futuro da taxa Selic. Porque se antes você tinha uma expectativa de queda no começo do ano e depois de uma certa estabilização, agora já há projeções de aumento da Selic ainda nesse ano. Isso realmente vai se concretizar? Não sei. Se a gente pega, por exemplo, o pessoal da XP, eles
eles elevaram a taxa Selic terminal de 2024 de 10,5, que é o atual patamar, para 11,75. A gente está falando de 1,25 pontos de aumento. Isso é bastante coisa, considerando que a gente tem somente mais 3 reuniões até o final do ano. Ou seja, na próxima, o pessoal da XP já esperaria ver algum tipo de aumento. Isso vai de fato acontecer? Sinceramente, eu não sei. O próximo vídeo da Selic vai ser o mais difícil de gravar, até porque quando a gente olha as opções de Copom, que eu estou colocando aqui na tela, veja que as apostas do mercado estão bem divididas entre manutenção, subida de 0,25 pontos percentuais ou até de 0,5 pontos percentuais. Veja que não tem mais ninguém falando de queda. Agora, na melhor hipótese, a Selic terminaria o ano em 10,5. E aí, com a Selic subindo, como é que vai ser a questão das empresas na bolsa? Se a Selic está mais alta enquanto o juro americano está caindo, isso é bom para o câmbio, uma vez que vai ter mais gente colocando dinheiro aqui, trocando dólar por real para investir para ganhar juros mais altos. Mas será que esse capital vai para a bolsa, já que a renda fixa vai estar mais atrativa do que está agora? Aí fica a dúvida, e justamente por isso você tem que ter uma carteira diversificada. Respondida essa primeira parte sobre por que nossa bolsa estaria subindo, chegando até o seu recorde histórico, vamos agora para a segunda parte. Será que a bolsa realmente está barata? Mas antes disso, eu vou entrar lá no MyProfit, o aplicativo que eu uso para consolidar minha carteira, para que a gente dê uma passada geral na carteira, até para comparar ela com a nossa bolsa. Então, vindo aqui na parte do patrimônio, nós vemos que eu tenho 11 posições hoje, 10 em ações e uma num ETF, o IVVB11, que acompanha o S&P 500. No total, são quase R$820 mil investidos, distribuídos nessas 11 posições. Se eu pego aqui e agrupo por categorias, nós vemos que quase 27% estão em elétricas, quase 27% estão em bancos, quase 20% em saneamento, 10% acompanhando o exterior através desse ETF, 9% no setor de seguros, que foi a minha última aquisição com o Porto Seguro, e tem 7% aqui na parte de commodities através de Klabin. Se eu venho aqui para olhar o desempenho da minha carteira, sem contar a distribuição de dividendos, somente o que eu tive até agora de potencial ganho de capital, ou seja, comparação do preço médio de compra com o preço atual das ações. Eu vou colocar aqui na ordem de ganhos. Toda a carteira está no positivo, exceto aqui BTG Pactual, que está com leve prejuízo de 2%, já foi bem maior isso aqui, BTG subiu bastante nos últimos tempos. Na verdade, vários nomes da carteira subiram muito, eu fiz inclusive um vídeo específico de Bradesco, que parece que finalmente está reagindo. Pô, Bruno, então você acertou na compra de Bradesco. Na minha opinião, foi um erro que eu cometi na carteira. Comprei cedo demais, ele subiu, caiu, ficou um tempão de lado e só agora veio a reagir. No entanto, sempre que eu olho para essa carteira, imagino o seguinte, eu tô fechando o olho, não tenho ação nenhuma, tenho todo o dinheiro na minha mão e com esse dinheiro eu compraria os mesmos nomes que eu tenho agora? Se a resposta for sim, eu mantenho a carteira. Se for não, eu vou trocar alguns nomes por outros que eu julgo mais atrativos. E até aproveitando, eu vi um comentário no último vídeo e alguns neurônios do meu cérebro morreram naquela hora. Eu fiquei mais burro depois de ler aquilo. Que era de um cara falando, nossa, mas é fácil ter as posições todas no lucro, quando tem algum prejuízo, você vende. Aí minha pergunta seria, então é para manter o prejuízo eternamente? Sendo que eu posso trocar aquela posição por qualquer outra, se ela perder o fundamento, na minha opinião, é isso que deve ser feito, e ainda usar esse prejuízo para compensar lucros futuros? Na opinião dele é para fazer o que então? Vender o que está dando lucro para comprar o que teve prejuízo? Ou seja, se esse cara tem um jardim, ele está cortando as rosas e regando as ervas daninhas? Não faz muito sentido. Mas aqui as compras e vendas não tem a ver com quanto eu já lucrei ou quanto eu estou perdendo, tem a ver simplesmente com perda de fundamento ou não, na minha opinião. E geralmente eu sou atrasado para ver a perda de fundamento. O mercado viu antes, então o preço vai estar mais baixo. É natural que aconteça assim. Agora passando para a tela dos dividendos, painel de proventos, vou colocar aqui nos períodos recebidos nos últimos 24 meses, são 20 episódios do Viver de Ações, então não chegamos a 2 anos ainda. E aqui ele me deu o total de dividendos, foram R$ 42.170,04, o que dá um yield on cost de 6,45%, o que é um dividendo razoável. Você pega aquele livro do Décio Bazin, ele fala sobre comprar ações que te pagam mais de 6% de dividendo, o mínimo é 6. Então estaria dentro do critério dele, que eu não acho que é um critério muito bom, diga-se de passagem, mas eu estaria dentro do critério dele. Vindo aqui para a parte de baixo dos dividendos, em agosto ele aponta 2.450,66, mas aqui, como eu coloquei aquela métrica de recebidos dos últimos 24 meses, está só o que já caiu. Eu vou mudar a métrica para recebidos esse ano mais futuros, porque tem empresas que vão pagar nesse mês, só que ainda não pagaram. Fazendo isso, indo novamente aqui no mês de agosto, veja que mudou a posição, porque só está pegando 2024, nós teremos o recebimento de R$ 3.622,18, dá um yield on cost de mais de 1%. E se eu entro aqui para ver os pagadores, vai cair um pouco de Bradesco, paga todo mês, uma das poucas ações que fazem isso, BTG Pactual, a maior parte vindo de Copasa e também um dividendo aqui significativo de Klabin. E aí na parte da rentabilidade avançada, vejo que ele está puxando desde o dia 30 de 1 de 2023 e a carteira, que ela é composta só de ações, eu comparo ela com o Ibovespa, está ganhando por muito do Ibovespa, está dando 35,62%.
assim que o Ibovespa está dando menos de 20%. Ela também ganha do CDI, também ganha do IFIX, perde por muito do Bitcoin. Eu sempre coloco o Bitcoin aqui para me lembrar de custo e oportunidade. E está levemente acima do S&P 500. E aí descendo, veja aqui a comparação ao longo do tempo. Eu já tirei o Bitcoin, porque senão ele distorce muito a comparação, fica um monte de linhas aqui embaixo enquanto ele está lá em cima. Então esse é o retrato de agora. E aí um recado importante para quem gostou do MyProfit, que eu uso para consolidar minha carteira, para ver também essa parte de lucro, prejuízo, geração de DARF, se for o caso, declaração de imposto de renda. Tudo isso o programa faz, puxa dados direto de corretora americana, de corretora de cripto, é muito completo. E aí se você quer assinar, espere, porque na semana que vem, a partir do dia 26, segunda-feira, até o dia 30, sexta-feira, o MyProfit vai entrar em promoção. Agora vamos à resposta da pergunta. E aí, o Ibovespa subiu, tua carteira subiu, quer dizer que acabou a oportunidade? Ele estava barato, agora ele está caro? Como é que funciona? E bom, primeiro vamos pegar a Bolsa Americana. Veja nesse gráfico, a Bolsa Americana negocia mais de 25 vezes seus lucros nos últimos 12 meses. E o Ibovespa, segundo esse gráfico da Genial, está negociando a 7,7 dos seus lucros. Se a gente entra no site Oceans 14, o Ibovespa está negociando com preço-lucro de 9,76. Se a gente pega dados do Status Invest, é onde eu vi o indicador mais caro dele, tá? 12,48 em termos de preço-lucro. E aí, Bruno, qual que você vai usar então? Na verdade, eu decidi calcular eu mesmo o preço-lucro, até para poder comparar com a minha carteira. Início eu estou me amparando mais ou menos na ideia do Joel Greenblatt, escritor de um pequeno livro chamado A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações. E o que ele defende na Fórmula Mágica, basicamente é o seguinte: se você conseguir comprar empresas mais baratas e que são mais rentáveis do que o índice de mercado, você vai conseguir bater esse índice. Ele defende o uso de algumas métricas, só que aqui, como eu tenho certas empresas que não têm umas métricas, como por exemplo, tem um banco, o banco não tem um EBITDA, um banco puro realmente, porque não tem como ter lucro antes de juros se o lucro dele vem principalmente da atividade que eles ganham com juros, né, emprestando dinheiro. Então vou usar o preço-lucro. O que eu quero é ver, a minha carteira está com preço-lucro abaixo do Ibovespa? Na média, né, porque você vai ter posições que estão acima, outras abaixo. E eu espero que elas sejam mais rentáveis do que o Ibovespa. Como é que eu posso ver isso? Eu vou olhar pelo ROI, mas não simplesmente aquele ROI que você vê na tela, que significa o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Porque você tem a chance de comprar as empresas por diferentes valores do seu patrimônio líquido. Várias da carteira, como nós veremos a seguir, estão negociando abaixo do patrimônio líquido, ou seja, eu posso comprar uma nota de R$100 por 90, por 85, o que eu particularmente acho muito bom, porque vamos pensar numa empresa, no patrimônio que ela tem. Num banco, ele vai ter as mesas, cadeiras, computadores, agências, ele vai ter um monte de patrimônio. Agora, se eu pego e compro todo aquele patrimônio do banco, eu tenho o banco? Não tenho, porque tem o know-how das pessoas que trabalham naquela empresa, tem a confiança dos clientes naquela marca. Então, poder comprar uma empresa pelo valor do seu patrimônio líquido, eu considero uma pechincha. No livro Investidor Inteligente, o Benjamin Graham fala que se você consegue comprar uma empresa por um valor muito abaixo do seu patrimônio, se eu não me engano, ele fala de 0,7, alguma coisa assim, e ela é lucrativa, você fez um bom negócio. Agora o ponto é, eu quero pagar barato e eu quero empresas que vão ter um retorno sobre patrimônio líquido maior do que eu teria se eu simplesmente comprasse um ETF para acompanhar o Ibovespa. E aí o ROI é esse retorno sobre patrimônio líquido, só que eu vou ajustar ele pelo que eu paguei no patrimônio líquido da empresa. Então, mostrando aqui, a gente montou simplesmente uma tabela, eu coloquei todos os nomes que eu tenho aqui, exceto, obviamente, o IVVB11, que é para acompanhar o S&P 500, que a gente já viu que está com um PL muito mais alto que o Ibovespa, mas Ferrari sempre vai ser mais caro do que o Uno Milho, é natural. E aqui eu coloquei o preço das ações, a quantidade que eu tenho, a participação da minha carteira, até porque depois, para ver o PL, o ROI da minha carteira, eu vou ter que fazer isso ponderado pelo peso de cada empresa que eu tenho, já que são pesos diferentes. E veja que eu coloquei aqui o PL da carteira. Então tem empresas negociando a menos de 6 vezes seus lucros, várias inclusive, né? ABC, CEMIG, Copasa, Sanepar, aqui Transmissão Paulista um pouquinho acima, 6. As duas que têm o PL mais alto são BTG Pactual e Klabin. Aqui o PVP dessas empresas, ou seja, o preço que eu pago pelo valor patrimonial, veja que várias negociando aí muito próximas do valor do seu patrimônio e nós temos 4 que estão negociando abaixo. Aí tem algumas negociando a valores bem mais altos, como por exemplo Klabin, BTG Pactual e Engie, só que eles têm um retorno sobre patrimônio também mais alto. Inclusive pensando em juro composto, o que vale mais a pena? Você pagar uma vez o PVP numa empresa que tem um ROI de 10 ou 2 vezes numa empresa que tem um ROI de 20? Pode parecer a mesma coisa, mas vale mais a pena o segundo caso, porque esse retorno é composto um ano sobre o outro. E aí para que a gente fique com uma base de comparação
situação mais parecida, o que eu faço? Eu divido o ROI pelo PVP, para encontrar esse ROI ajustado. E aí depois eu fiz a média ponderada para minha carteira. E o que eu vi é que a minha carteira está com PL de 8,86, um PVP de 1,26, o ROI da carteira seria de 14,17, ajustado pelo PVP vai para 11,29. E o Ibovespa? Como eu não sabia qual daquelas métricas usar, o que eu fiz? Para calcular o preço-lucro, eu peguei o preço de todas as empresas que compõem o Ibovespa e dividi pelo lucro de todas elas, somado. E cheguei a um PL de 9,79, que deu muito próximo do Oceans 14, que ficava ali no meio entre Status Invest e Genial. Eu já tinha esse preço, depois eu dividi pelo patrimônio líquido das empresas e encontrei um PVP de 1,57. E aí se eu já tinha o lucro das empresas que eu usei no PL e tinha o patrimônio líquido delas, eu poderia calcular o ROI e depois o ROI ajustado porque eu tenho o preço ao valor patrimonial. E usando essas métricas todas, o que eu vi? Que a minha carteira de fato está mais barata que o Bovespa, com o menor PVP, com o ROI mais baixo, mas como eu estou pagando mais barato por ela aqui no PVP, então meu ROI ajustado acabou ficando mais alto. Ou seja, eu estou conseguindo seguir a ideia do Joe Greenblatt, de comprar por preços mais baixos em empresas que acabarão sendo mais rentáveis. E aí se eu faço isso por bastante tempo, por mais que você tenha oscilação no mercado, a tendência é que a minha carteira ela ganhe do Ibovespa. Pelo menos seria o esperado. É lógico que as empresas vão ter mudanças, podem ter resultados não tão bons, a lucratividade vai cair, com isso o ROI vai ficar mais baixo, então de tempos em tempos a gente tem que ficar monitorando para ver se alguma perdeu os fundamentos ou ela só está constante e apareceram chances melhores, eu posso trocar a posição também. Pô, Bruno, você vai fazer alguma coisa agora? Vai trocar alguma posição? Eu não pretendo comprar nada agora, porque eu acho que depois de tantas subidas meio que seguidas, é natural que a gente tenha algum tipo de realização mais na frente. Então não vou aportar mais, embora não dá para falar que o Bovespa ele tá caro ou que a minha carteira tem posições que estão muito caras. Contudo, é meio que aquele meme do filme Tropa de Elite, quando você tem aquele traficante, acho que o nome do personagem era Baiano, alguma coisa assim, que ele tava no morro e falava, esse morro tá muito tranquilo. É mais ou menos o que eu vejo quando eu olho para nossa bolsa agora. Eu vou fazer novos aportes? Não. Vou trocar posições? Também não. Só que eu vou aproveitar para vender 20 mil de uma posição, peguei aqui Transmissão Paulista, porque eu acho que aquela que tem menos potencial para subir, ela é meio que travada por uma questão de concessões que vão vencer daqui a alguns anos, e tô tirando esse dinheiro para comprar Bitcoin. Porque como eu disse, aqui é um quadro que eu só compro ações, mas eu tenho uma carteira diversificada. E agora para fazer isso, tô aqui no Home Broker da Corretora Rico, vou pegar mais ou menos 20 mil, vai dar 800 ações, e vou colocar para vender por 24,85. Vou até mudar, 24,86, acabou de subir o preço, 24,86, 800, subiu mais um pouquinho, vou vender por 87, 88, pegar cada centavo, sem passar de 20 mil, porque se passar de 20 mil eu teria que pagar imposto. E foi feita a venda, 24,88, 800 ações, sendo que eu não vou precisar gerar DARF, porque vendi nesse mês menos de 20 mil reais em ações. Então ainda que eu tenha lucro, o que foi o caso, não preciso pagar imposto. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal e fica novamente o lembrete que no dia 26, turma 26 do Viver de Renda será aberta, às 8 da manhã para quem estiver na lista. Um grande abraço e até a próxima.